pessoal! Meu nome é Aline Dias da Silveira, sou professora de História Medieval e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o Império Bizantino. Vou começar com uma pergunta. Vocês já pararam para pensar como que a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, podem ser um único Deus? Bem, essa é uma discussão muito acalorada no início do cristianismo, nos seus primeiros séculos, principalmente na região oriental do antigo Império Romano, entre aqueles que nós depois chamamos então de bizantinos. Então hoje eu vou falar um pouco sobre as ambições desses bizantinos e suas heresias. Vamos lá? Essa é Hagia Sophia, a Igreja da Santa Sabedoria, construída por Justiniano I no século VI. Eu trago essa imagem para vocês porque ele é um símbolo dessa cidade que nós agora vamos chamar de Constantinopla, mas que hoje tem o nome de Istambul. Sua arquitetura é essa arquitetura grega bizantina, mas os minaretos mostram essa confluência cultural com a chegada dos turcos otomanos no século XV. Nós podemos perceber, então, camadas de uma cultura grega, romana, muçulmana, com elementos de muitas outras culturas que vão passar, então, por esse Império Romano do Oriente, que hoje nós estudamos com o nome de Bizantino. E este é um mapa do Império Romano dividido entre Oriente e Ocidente. Essa divisão foi feita no século III pelo imperador Diocleciano. Após a crise do Império Romano no século III, Diocleciano desenvolve diversas estratégias para uma nova administração desse império, construindo e dividindo em Oriente e Ocidente e instituindo a tetrarquia, aonde 2 Augustos, junto com 2 Césares, governariam então essa vastidão do Império Romano. Mas quando Diocleciano então se retira do poder, começa uma nova revolução entre os Césares e Augustos, então, e seus descendentes. Constantino I, filho de Constantino Cloro, um dos Césares de Diocleciano, consegue tomar o poder. Constantino I, que vai reunir o Império Romano, é o mesmo Constantino que faz do cristianismo uma religião legal dentro do Império Romano e cessa então com as perseguições aos cristãos. Constantino reúne então a ideia de um único império, um único imperador e um único Deus. Desde esse momento então, a instituição cristã que se forma dentro do cristianismo tem o imperador como cabeça. É ele que vai chamar os concílios. É ele que vai organizar as pautas desses concílios e as discussões do que deveria ser os dogmas e os cânones dessa nova igreja. Mas hoje vamos falar um pouco também sobre outra grande obra de Constantino, que é a construção da Nova Roma, Constantinopla. Essa Nova Roma, então, toma o lugar da antiga Roma, como centro administrativo do Império Romano. A construção da cidade acaba por volta de 330,
Constantino morre em 337. Então, aproveita por 7 anos a cidade que ele mandou construir. E ele tenta então trazer pelo menos a estrutura da antiga Roma. Por exemplo, essa nova Roma vai ter também o Senado. Só que diferente da antiga Roma, onde o Senado precede o imperador, agora é o imperador que precede o Senado. E esse Senado vai ser constituído por uma aristocracia apoiadora de Constantino. Também essa nova Roma vai ser dividida em 14 setores, como a antiga Roma. Também vai se criar o Fórum dentro, então, dessa nova Roma, chamada de Constantinopla, e muitas outras estruturas administrativas que vão ter o mesmo nome como na Roma Antiga, mas que suas funções vão se adaptando, então, a essa nova ordem. Essa Constantinopla, mas não só a cidade, mas todo esse Império Romano, ele então vai estar entre os persas, sassânidas, e os godos. Então o imperador vai ter bastante trabalho para poder proteger essas fronteiras. A população dessa Constantinopla e ao redor dela é principalmente de uma aristocracia fundiária. Além dessa aristocracia fundiária, dentro da política nós vamos ter os demos, que é quase como partidos, mas que um pouco se misturam com as torcidas do hipódromo, sendo que o hipódromo seria o equivalente ao Coliseu, só que ali haveria então a corrida de cavalos. Então muitas disputas políticas vão se dar dentro desse espaço do hipódromo. Em relação à economia, o colonato de Diocleciano, que é uma das instituições que ele desenvolveu durante as tentativas de amenizar a crise do século III e que no Ocidente se desenvolve para a servidão feudal, no Oriente vai acontecer diferente. Ele vai ser substituído pelo proprietário livre. Então nós vamos ter muitas terras no Oriente divididas entre pequenos proprietários livres. Por outro lado, os latifundiários dessa aristocracia senatorial ainda vão utilizar a mão de obra escrava. Então nós vamos ter um sistema misto. O comércio interior é o mais importante que o exterior, porque esse império ainda é grande, principalmente até o século VII, antes da expansão muçulmana, que inclui inclusive o Egito. E o Egito vai ser o grande celeiro, então, desse Império Romano do Oriente, abastecendo, então, todas as grandes cidades e também vai ser um dos principais produtos que vão circular. O comércio externo, tanto na questão, principalmente na questão das importações, está relacionado a mercadorias de luxo que vão vir nessas rotas terrestres e marítimas. Bom, e como que aos poucos vai se dando essa transição, então, dessa cultura romana como um todo para esse Império Romano do Oriente, bizantino? Lembrando que ali, aonde foi construída Constantinopla, antes era uma antiga colônia grega, de nome Bizâncio, e que por isso permaneceu, apesar de, na época, nos documentos, estar bem claro que aquele ali é o Império Romano do Oriente, passou para a historiografia como o Império Bizantino. Bem, mas esse Império Bizantino, então, tem toda uma tradição grega que não vai desaparecer. Pelo contrário, ela vai se sobrepor em relação à cultura latina romana. Isso não vai ser feito de uma hora para outra. O latim ainda vai ser falado por muito tempo entre os soldados. Mas em alguns séculos, já em Justiniano, no século VI, os documentos vão cada vez mais
serem escritos em grego. Assim, a Igreja também oriental assume a língua grega, inclusive para os seus ritos. A resistência em outras partes do Império, aonde a cultura grega não é preponderante, como no caso da Mesopotâmia, da Síria, do Egito e toda a região ali do norte da África, então fizeram resistência a esse processo de grecização. Fizeram toda uma resistência desse processo de tentar unificar a língua do Império para o grego. O grego é a língua do cobrador de impostos e da ortodoxia do Concílio da Calcedônia. É nesse concílio, mais uma vez, como no Concílio de Nicéia, é que vai ser colocado a Santíssima Trindade, compartilhando de uma mesma substância, ou seja, a consubstancialidade das três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas havia muitas correntes cristãs que discordavam dessa interpretação. Foram tomadas então como heréticos e perseguidos. E por isso a língua grega não era bem-vinda nessas regiões, que preponderavam então essas pessoas, esses dissidentes que haviam fugido por causa da perseguição da sua interpretação religiosa. Como nós já conversamos em outros vídeos, o cristianismo é uma religião oriental. Uma religião oriental que se desenvolve principalmente a partir das cidades e depois vai em direção ao campo. No vídeo anterior, nós falamos desse processo de cristianização na Europa Ocidental. Hoje eu vou falar um pouco de alguns elementos dessa cristianização na parte oriental do Império Romano. Então, como nós podemos ver ali no mapa, podemos perceber que esse processo de cristianização em relação ao Oriente se dá principalmente na região do norte da África, na região da Síria, principalmente a Crescente Fértil, até as proximidades do Mar Negro e o Mar Cáspio. E depois vai então em direção ao Império Romano Ocidental. Essa igreja vai ser dividida em 5 patriarcados: o de Alexandria, o de Antioquia, o de Constantinopla, o de Jerusalém e de Roma. Só que neste mesmo momento, não vai ter acabado de uma hora para outra o culto aos deuses antigos, da antiga religião romana, pré-cristã, como Júpiter, como Juno, como Minerva, como Marte. Então vai conviver esses cultos antigos que passam a ser perseguidos então a partir do momento que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, com Teodósio em 380. E mesmo assim eles vão de alguma forma conviver durante um século ou dois. E na época de Justiniano vai haver a perseguição não só daqueles cristãos que discordam então do cânone colocado nos concílios, como também dessas pessoas que ainda continuam com a fé antiga, anterior ao cristianismo, sendo que muitos filósofos vão ser perseguidos. E na época de Justiniano, a Academia Platônica de Atenas será fechada e os filósofos vão ter que migrar então para o Império Persa, onde eles serão bem recebidos por Corróis I, que era um grande micena e amante da filosofia. Então vamos pensar nessa cristianização. Eu disse que é a partir da cidade, mas ela também, a partir da cidade, vai disseminando no campo. Quando chega o século IV, o século V, já tem todo o desenvolvimento de uma cultura no Oriente cristã, que está relacionado também ao deserto. Porque quanto tantos se tornam cristãos, parece que não basta apenas ser cristão, mas tem que sair um pouco dessa vida, desse cotidiano, para sentir a presença de Deus.
Então nós vamos ver o desenvolvimento dessa cultura dos monges e monjas do deserto. Tanto mulheres como homens farão essa retirada da vida em comum para viver no deserto, se alimentando do mínimo para sobreviver, vestindo poucas roupas ou vivendo de algumas esmolas dos viajantes. Esses serão também mártires santos que serão incorporados depois dentro da crença cristã. Eles serão também um modelo para os conventos no Ocidente, que foram construídos exatamente para que as pessoas pudessem viver essa retirada, então, do mundo. Esses monges são cristãos independentes. A cabeça da igreja, lembrem, é o imperador. O imperador não está muito preocupado com esses monges. Então, eles vão pregar o cristianismo da forma que eles acreditam ser a melhor forma, e nem sempre é de acordo com a ortodoxia imposta pelo imperador. Dentro desse universo vai surgir a figura do homem santo, ou dessa mulher santa, que vai viver na montanha, que vai viver na floresta ou no deserto, e que vai receber as pessoas, dar conselhos, muitas vezes servir de oráculo, ser um intermediário entre a vontade divina e as preocupações terrestres. Bom, eu falei no início do vídeo sobre heresias, mas o que são heresias? Nós temos que ver uma grande diferença. Heresia não é a mesma coisa que infiel e não é a mesma coisa que pagão. Vou esclarecer para vocês. Pagão é a forma que os cristãos utilizaram para denominar aqueles que não se converteram imediatamente para o cristianismo. E por que pagão? Pagão é a palavra que vem tanto do grego como do latim para designar pessoas que vivem no campo. E como o cristianismo demorou mais para chegar no campo, e o processo de cristianização do campo levou muito tempo, vamos dizer assim, muitos séculos, então foi associado a ideia desse camponês, desse chamado rústico, com aquele que não acredita em Deus, ou com aquele que não conhece Deus melhor. Então, pagão foi associado a pagão, que era uma palavra para designar o camponês, acabou sendo associado àqueles que não conhecem a palavra de Deus, do Deus cristão. Infiel era o termo principalmente utilizado para aqueles que não seguiam a fé cristã e acreditavam que era uma fé errada. Era a palavra que os cristãos utilizavam principalmente para denominar os muçulmanos. Agora, heresia, e é muito importante frisar, só se pode falar daqueles que são cristãos. O herético é aquele que conhece a religião cristã, que se diz cristão, mas que discorda de algum cânone, de algum dogma da fé cristã. Neste momento que o cristianismo está se construindo e que os dogmas a recém estão sendo então discutidos e definidos, há muitas correntes cristãs que discordam das interpretações que são então postuladas nos concílios. Então, se para essas pessoas que dizem que estão colocando uma ortodoxia, essas novas correntes ou antigas correntes são chamadas de heresia, porque a palavra heresia tem a ver com aquele que faz uma escolha, escolhe não seguir então o cânone. Para esses que acreditam que tenha a interpretação correta, eles se dizem dissidentes do postulado, então, nesses concílios. As heresias desse momento são principalmente em torno da discussão da Santíssima Trindade, e por isso vão ser chamadas de heresias trinitárias. Elas vão discutir qual seria a natureza de Cristo, discutir a questão da consubstancialidade das pessoas da Trindade Divina. E essa discussão pode gerar resultados bem conflituosos.
Vamos começar pelo arianismo. Essa é uma das primeiras heresias a ser condenada no Concílio de Nicéia, em 325. O primeiro concílio, então, dessa igreja instituída por Constantino I. É óbvio que Constantino I era aquele que estava, então, presidindo o concílio. No arianismo, o filho seria uma criatura do pai, ou seja, pai e filho não são a mesma substância, negando a consubstancialidade que foi postulado no Concílio de Nicéia. E por isso, então, o arianismo foi condenado como heresia. Lembrando, então, que o nome arianismo vem do nome do bispo Ário, que deixa o norte da África para pregar entre os godos. E é por isso que os godos se convertem primeiro ao cristianismo ariano. Nestorianismo. O nome nestorianismo também é o nome do bispo que se torna também patriarca de Constantinopla, o bispo Nestório. Tentando encontrar um caminho que pudesse agradar tanto arianos como a ortodoxia de Nicéia, o nestorianismo postula, então, que Cristo teria duas naturezas e que elas estariam divididas. A natureza divina só se une à humana após o nascimento. O grande problema do nestorianismo é que Maria não seria mais, a partir dessa ideia, a mãe de Deus, mas apenas a mãe de Cristo. E esse nestorianismo foi condenado, então, no Concílio de Éfeso, em 431. Interessante que Éfeso também é a cidade aonde era adorada a deusa Diana do Império Romano, também uma deusa virgem. Eu gostaria de mostrar para vocês este mapa da expansão do nestorianismo, porque apesar de ser condenado, ou talvez simplesmente porque foi condenado dentro desse Império Romano do Oriente, ele acaba se desenvolvendo principalmente no Império Persa. Então, esses dissidentes acabam migrando para o Império Persa, constroem uma igreja cristã nestoriana e passam a pregar e missionar no Oriente, nas pradarias da Ásia, na China. Então, o cristianismo já está se expandindo para o Oriente a partir desse século V, século VI. Essa igreja nestoriana existe, de certa forma, até hoje, como uma igreja cristã persa, na região hoje lá do Iraque e do Irã. O monofisismo. A questão da heresia é bem complicada para questões políticas e sociais. Por quê? As pessoas, então, que vão ser chamadas de heréticas, quando perseguidas, elas vão ficar principalmente, então, na fronteira do império e vão odiar essa administração central. O que vai acontecer é que quando o império for atacado, tanto por persas como por godos ou mesmo por hunos, essas pessoas que estão na fronteira não vão ter a boa vontade de defender o império que os persegue. E às vezes vão até preferir, então, um governo persa que os abriga, porque para os persas, não importa que tipo de cristão tu és, é permitido viver como cristão no Império Persa e não importa qual é a linha ou a corrente que está seguindo. Então, diante dessa dificuldade, o Império estava perdendo espaço, estava perdendo também a força de proteção das suas fronteiras por causa dessas heresias. Então, nós temos o monofisismo. O monofisismo é essa tentativa, então, de integração das diversas correntes cristãs. E o monofisismo diz que Cristo só possuiria a natureza divina. Isso também foi um problema, porque a questão humana da natureza de Cristo
é um dos principais dogmas dentro da Igreja e da própria fé cristã. E acabou então sendo condenado o monofisismo no concílio então da Calcedônia. Então, nós temos dois pontos bem importantes para a gente ressaltar nessa questão das heresias e dos concílios. Primeiro, que esses concílios eram principalmente presididos pelo imperador. E eles também vão acontecer principalmente nessa região oriental do Império Romano. É uma discussão, sim, bizantina, mas sempre vai ter a presença ou do Papa ou de algum emissário do Papa. Quer dizer, tem toda uma discussão ali que também envolve, então, bispos do Ocidente, mas que estão ainda voltados, então, para essas discussões do Oriente, que vão ser discussões que vão pautar a fé cristã para os séculos que virão. O outro ponto é que o Império precisa resolver isso, porque, como eu falei, é uma questão social e política. Não dá para perseguir todos dissidentes. Então, o Império está sempre procurando uma forma de articular todas essas percepções, essas interpretações da fé, mas não é bem sucedido. Dentro disso está a questão que as fronteiras, então, não ficam bem protegidas e que a todo momento essas pessoas que estão sendo perseguidas acabam migrando e fazendo parte, então, do contingente persa. Bem, esses pontos, então, que nós trabalhamos, né? A fundação dessa nova Roma, a questão econômica, a questão da cristianização, a questão das heresias, tentando mostrar que há uma articulação também política e social. Nós estamos falando principalmente desse Império Bizantino a partir do século IV ao século VI, que é onde aparece a figura, então, de Justiniano I. Do século IV, de Constantino I, que é o fundador de Constantinopla, e de Justiniano I, que nós vamos ver aí, vai ter um papel muito importante, esse Império Romano do Oriente ainda está dentro de um período de transição, tanto da cultura latina para a cultura grega, como da sua reorganização perante a formação desses reinos germânicos romanos que está acontecendo no Ocidente. Ainda há uma relação, ainda se posiciona diante disso, tem que lidar com as fronteiras ali do Império Persa-Sassânida, com as fronteiras também que estão sendo atacadas não só pelos godos que depois acabam incorporando o exército romano, mas então no século V, a chegada dos hunos e dos alanos. Então tem que lidar com toda essa conjuntura. Eu gostaria então de finalizar essa nossa conversa com Justiniano. E a gente olhando para esse mapa então das conquistas de Justiniano. O que a gente pode ver aqui é que na época de Justiniano, século VI, esse Império Romano já estava um pouco retraído, né, na porção oriental e com disputas com o Império Persa-Sassânida. A ideia de Justiniano é de retomar a porção ocidental do Império Romano das mãos, então, desses germânicos, desses reinos germânicos. Mas percebam que a sua reconquista ficou principalmente ao redor do Mediterrâneo. O discurso de Justiniano era principalmente proteger os cristãos. Aonde houvesse cristão, haveria o Império Romano e o imperador deveria protegê-los. Na prática, o que a gente vê é que Constantino provavelmente estava preocupado com as rotas de comércio dentro do Mediterrâneo, que ligavam também às rotas
do Mar Vermelho e as rotas do Oceano Índico, além das rotas africanas. Para então desenvolver essa reconquista justiniana, Justiniano precisou aumentar os impostos, o que desagradou a população então, essa alta nobreza, mas também a população em geral, que teve que pagar então essa reconquista. Muitas revoltas vão acontecer e enfraquecer o governo de Justiniano. Uma que ficou marcada na história é uma revolta que acontece no hipódromo. Como eu falei para vocês, o hipódromo é um novo coliseu. Não há mais animais devorando cristãos, mas agora o que há é um espaço gigantesco onde há a corrida de cavalos. E também, como eu já falei para vocês, partes são divididas entre esses partidos, os demos, que são identificados a partir da cor. No momento então que Justiniano estava lá, assistindo à corrida de cavalos do hipódromo, começa uma revolta, a princípio, por causa dos resultados da corrida, mas que se torna uma revolta política, que o povo então passa a se revoltar com a forma que os impostos estão sendo cobrados. O que acontece com essa revolta é que o hipódromo é quebrado, eles saem para as ruas, colocam fogo em tudo, e Justiniano, diante disso, resolve fugir. Mas dizem, então, os cronistas, que ele, casado com uma mulher muito forte, chamada Teodora, e que ele conheceu como uma dançarina, que dançava então nas tabernas de Constantinopla, disse para ele que ele poderia fugir, mas ela iria ficar até o final. Teodora havia sido então coroada como co-imperatriz, como alguém que está governando junto com o imperador. Justiniano muda de ideia, resolve ficar, mas a ideia que ele tem para resolver essa revolta não é das mais dignas. Ele então chama todo mundo para o hipódromo mais uma vez, anunciando que iria dar um pronunciamento, que iria resolver todas as questões, mas o que acontece na verdade é que quando o hipódromo está cheio, ele fecha as portas e manda seu exército matar todos presentes. Para então fazer a cidade esquecer essa tragédia, Constantino resolve construir a Santa Sofia, a Igreja da Santa Sabedoria, Hagia Sophia. Então, desse vídeo eu acho que nós podemos tirar muitas discussões, muitos pontos ainda que nós podemos desenvolver. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula.